Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença, muito agradecida mesmo. O palestrante da noite é o Luigi, um amigo aqui da casa. Tenho certeza que vocês vão adorar. Eu só vou passar um recadinho. Se alguém se interessar, nós temos bolo de leitinho com coco. Custa R$ 5 a unidade. Se alguém se interessar, tá? É para ajudar a casa. Eu agradeço. Obrigada, viu, gente? Luigi? Querido, você faz uma prece para nós? E você pode finalizar com a prece também? Então tá bom. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui na casa, uma casa que eu sou muito bem recebido há muitos anos já. E espero que eu tenha uma longa vida para poder vir muito mais vezes aqui vê-los. Já faz um bom tempinho que eu não venho aqui, né? Estava programado para a semana que vem, mas a Sueli teve um contratempo, então a gente vem aqui para dar uma ajuda para ela, né? Vamos começar os nossos trabalhos sempre nos conectando ao nosso Pai Maior e agradecendo ao nosso Mestre Jesus e ao nosso Criador, simplesmente hoje, por nós termos vida, por nós estarmos encarnados, prosseguindo com os nossos planos, prosseguindo com a nossa felicidade, tendo a oportunidade de estar nessa casa para receber as bênçãos da espiritualidade amiga. Esse pequeno sacrifício que a gente faz, que talvez nem caiba a palavra sacrifício, né? Esse pequeno exercício que a gente faz de estar num templo, junto com a espiritualidade do nosso Mestre, que a gente possa aproveitá-lo da melhor maneira possível, não apenas recebendo aquilo que nós precisamos para a cada dia nós sermos, de fato, um pouquinho mais cristãos, mas que a gente esteja aqui também para doar entre nós a energia e o amor que tem dentro do nosso espírito, que tem dentro do nosso coração, em favor de nós, em favor dos nossos amigos, dos nossos semelhantes, e em favor desse mundo que está precisando muito. A espiritualidade amiga, nós agradecemos pela preparação desse trabalho, desejamos que corra tudo bem e que tenhamos uma ótima noite. Que assim seja. Que dia é hoje? Eu acho que para pessoas de qualquer idade, esse dia é um dia que a gente pode lembrar sobre o quê? Sobre as Torres Gêmeas, né? Uma das coisas que nós, num plano de provas e expiações, temos a oportunidade é de aprender pelo amor e de aprender pela dor. Aqueles nossos irmãos que passaram pela tragédia aprenderam por uma dor muito grande. E nós que vimos isso acontecer, para aqueles de nós que temos amor no coração, que seguimos os ensinamentos de Jesus, nós passamos por uma dor de condescendência, por uma dor, né, de solidariedade por tudo isso que aconteceu. Mas nada, absolutamente nada que acontece nesse planeta é um acontecimento em vão, né? Nós temos acontecimentos que, se não for para nós aprendermos diretamente como esses nossos irmãos aprenderam, nós temos esses acontecimentos para que quem os acompanha também aprenda. E nós temos muita coisa para aprender. Só com o fato que aconteceu há alguns anos atrás, nós poderíamos fazer um bate-papo aqui de algumas horas. Não apenas eu falando, mas todo mundo dando exemplos, dando vivências, dando transformações que aconteceram em nós brasileiros em relação àquilo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Uma das coisas, por exemplo, que não vai ser o foco da conversa, mas pode ser um foco de uma reflexão depois, humildade, né?
Nossos irmãos dos Estados Unidos com certeza aprenderam muitas coisas, tiraram muitas lições acerca de humildade. Nós todos somos seres humanos e não somos os heróis das histórias em quadrinhos invencíveis. Todos nós somos vencíveis pela vontade de Deus, quando Ele quer, pela vontade de Jesus. Essa foi uma grande lição que ficou. Uma outra lição: nós, seres humanos, somos responsáveis pela melhora de vida de toda a humanidade, porque nós geramos tecnologia para isso. Lá na época dos faraós, a perspectiva de vida de um egípcio era de 30, quando muito 35 anos. Hoje, é muito comum a gente encontrar pessoas com 90 anos de idade. E não foi porque nós evoluímos como ser humano, ponto. Nós evoluímos como ser humano e, com a evolução humana, nós evoluímos no nosso ponto de vista tecnológico. Então, hoje, nós chegamos facilmente aos 90 anos, porque nós geramos tecnologia para isso. Mas a mesma tecnologia que faz a gente chegar aos 90 anos pode ser a tecnologia que destrói uma massa de pessoas. Lembrando que um avião pode me transportar, se eu estiver passando mal, de algum lugar até um hospital. Mas um mesmo avião pode provocar uma tragédia, como foi provocada naquela ocasião. Uma coisa que toda essa geração de tecnologia nos mostra também é que nós estamos sabendo produzir tecnologia. Nós estamos fazendo, como os espíritas muito dizem, nós estamos avançando largamente a nossa asa intelectual. Mas nós estamos deixando uma lição muito importante dos nossos antepassados, que é a simplicidade de vida. Hoje nós temos tanta tecnologia para aproveitar que nós não conseguimos tempo durante um dia para aproveitar tudo que a gente tem à mão. Antigamente, nós mandávamos carta, e como era gostoso a gente sentar para escrever uma carta para um parente que a gente não conversava há uns 6 meses e passar 1 hora, 1 hora e meia escrevendo uma carta, lembrando dessa pessoa, lembrando de acontecimentos e colocando esse sentimento no papel. Aí vem a tecnologia da internet. E hoje, eu acho que o correio até estranha quando ele manda uma carta muito leve, que deve ser uma carta de saudações. Isso não existe mais. Hoje a gente manda uma mensagem no Facebook, a gente manda uma mensagem no Twitter, a gente manda uma mensagem no Instagram. Só que esse parente que a gente mandava a carta a cada 6 meses ou a cada 3 meses, nós planejávamos as nossas finanças para poder vê-lo o mais breve possível. E hoje, com essa facilidade do vídeo, com essa facilidade da conversa instantânea, tem amigos que eu não vejo há 15 anos pessoalmente. A gente se conversa pela internet, mas o calor humano está sendo esquecido. A gente tem o smartphone que facilita muito a nossa vida, mas é tanta coisa inserida nessa maquininha que a gente esquece de sentar com os nossos avós para perguntar para eles como foi a infância deles e o que eu posso tirar de lição disso. Eu já tenho, assim, já estou no caminho do meio século de vida, então quando a minha bisavó era viva, faz bastante tempo, e não tinha toda essa tecnologia, a internet estava começando, Mas assim, a humanidade já caminhava para essa frieza de não ter tanto a tradição familiar. E um dia, assim, minha bisavó estava em casa, a gente conversando, vendo televisão, conversando alguma coisa, apareceu uma imagem de alguém tocando piano, e de repente ela olha para o nada, assim, aí deu para sentir
a viagem dela no tempo, né, dizendo: na minha juventude eu fui pianista. Né? E pouco tempo depois ela faleceu, e eu lembro nitidamente dessa imagem dela mostrando a mão, tocando alguma coisa que ela lembrava. Né? E isso foi uma coisa que eu não consegui ter, de fato, dos meus ancestrais, essa história. E hoje está muito, muito, muito raso isso. Né? Então, essa desencarnação coletiva, que é o motivo da nossa fala, isso faz com que nós prestemos muita atenção nos ensinamentos do nosso mestre há quase 2000 anos. Lembrando que tudo na nossa vida é um ciclo. Para a gente entender o que é a nossa evolução como espírito, basta a gente olhar para esse universo que nos cerca e tentar entender como ele funciona. A Terra gira em torno do Sol, a gente tem uma Lua que gira em torno da Terra, o nosso Sol é o centro de um sistema planetário que gira em torno de alguma coisa, a nossa vida gira em torno de, a nossa evolução gira em torno de. As coisas são cíclicas, os aprendizados são cíclicos. Eu posso conversar com alguém que tenha 100 anos de idade, e eu posso conversar com um adolescente hoje dos seus 18 anos. O conceito de educação não muda. O conceito de bom comportamento não muda. Tem coisas, né, no nosso aprendizado, no nosso amadurecimento espiritual, que são imutáveis em relação ao tempo. Tenha a tecnologia que tiver, tenham as religiões que surgirem, né, não importa. A educação e a maturidade espiritual é uma só e tem um único caminho. E nós não podemos esquecer disso. E hoje, com toda essa abundância que nós temos para garantir o nosso conforto, para garantir a nossa qualidade de vida, infelizmente nós estamos esquecendo disso. Nós estamos esquecendo de nos preservar, de nos proteger, de proteger ao nosso próximo mais próximo. E um exemplo que é muito bonito por um lado, mas merece atenção por outro. Nesse trajeto, né, do episódio de 11 de setembro, me deu muito orgulho de ser brasileiro. Muito orgulho. Por ver um monte de gente abarrotando aviões para mandar coisas para os Estados Unidos. Da mesma forma que nós abarrotamos aviões para mandar coisas nos tsunamis lá da Ásia. Né? Nós somos muito solidários quando a gente vê esses fenômenos acontecerem. Mas e aquela pessoa que está ali passando pela nossa porta? Será que nós temos a mesma solidariedade? Nós precisamos pensar nisso. Muitas vezes, aquele irmão que nós temos a possibilidade de prestar um socorro muito mais barato economicamente, mas muito mais efetivo, olho no olho, às vezes a gente desperdiça essa oportunidade. Então, a mesma solidariedade que a gente tem em relação a um grande evento é a solidariedade que a gente tem que ter em relação aos pequenos eventos da vida. Da mesma forma, todos nós pensamos, o dia que eu for morrer, que eu sei que passa o nosso filminho, né? Aquele filminho instantâneo, em alguns minutos passa toda a nossa vida. O dia que eu morrer, eu quero que nesse filminho eu esteja com a consciência tranquila, porque eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Você sabe quando você vai morrer? Não sabe. Né? Então fica uma coisa extremamente abstrata, e aí você se perde nisso tudo e às vezes até se decepciona porque a tua vida está passando e você não consegue vislumbrar que lá no dia da sua morte você vai poder ter uma consciência tranquila. A vida é feita de pequenos tijolos, então tenha a consciência tranquila na noite de hoje quando você for dormir, que o seu dia hoje valeu a pena. Não queira construir a casa inteira de uma vez na sua visão espiritual.
construa cada tijolo, vislumbre, visualize a construção de cada parede, de cada cômodo da sua casa espiritual, da sua evolução. Quando Jesus nos trouxe os ensinamentos há quase 2000 anos, ele trouxe ele mostrou, né, na sua vivência, duas coisas muito patentes, muito latentes, né? A primeira coisa, nós temos o Velho Testamento, nós temos o Novo Testamento com os 4 evangelhos oficiais, nós temos os vários evangelhos que não são oficiais, são chamados de apócrifos, nós temos histórias contadas. Qual linha, qual palavra, qual ponto final foi dito ou escrito por Jesus? Nenhuma. Então, o que Jesus nos mostrou, com toda essa lição teórica que nós temos hoje como base, não apenas na Bíblia, mas em toda a literatura espírita ou espiritualista, é que nós devemos vivenciar o nosso crescimento espiritual. Nós não temos que saber que determinado trecho do Evangelho está citado na página 142 do 3º parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, da editora LAC, da 3ª edição. Isso não tem validade nenhuma se aquilo que você sabe aonde está não é vivenciado por você. Então Jesus nos mostra que tudo na vida é experimentar, é vivenciar. E Ele nos mostrou nas suas lições que nós temos o direito de errar para acertar. Nós temos que cometer alguns erros de vez em quando para conseguir vislumbrar aquilo que é certo, né? Eu quero que levante a mão aquela pessoa aqui que aprendeu que a panela era quente só da mãe dizer não põe o dedo. Ninguém, né? Todo mundo aprendeu que a panela estava quente porque foi lá e pôs o dedo, né? Eu aprendi física muito cedo. Eu aprendi que a eletricidade existia mais ou menos com 7 anos, quando eu peguei um ferrinho, enfiei na tomada e tomei um choque, né? Comecei a aprender física aí, né? Então a gente tem que experimentar. Só que a evolução humana, ela traça o caminho de errar para acertar. Errar para acertar. Errar para acertar. E nós já chegamos no momento em que não necessariamente precisamos errar para acertar. E isso é mostrado para nós com a vivência de Tomé junto a Jesus, né, em que tudo ele tinha que ver para crer. E dessa lição, dessa vivência de Tomé com Jesus, com o passar do tempo, com o amadurecimento da humanidade, né, com a possibilidade da espiritualidade muito superior a nós poder se achegar e conversar conosco através dos seus ensinamentos, vem o Espiritismo para nos dar uma lição de humildade. Creia para ver, né? Quando o Espiritismo começou, nos idos de 1850 e pouco, a gente teve as mesas girantes, a gente teve aquelas comunicações em que foi necessário ver para acreditar. 1850, 1950, 2018, não faz nem 200 anos, nós já tivemos uma transformação total disso. Primeiro a gente precisa crer, para depois ver, né? Faça o seu papel de investir na sua evolução, e depois do seu trabalho, você tem o seu pagamento, né? Então hoje, eu quero vislumbrar uma visão um pouco maior, um pouco mais detalhada do que é a vida espiritual. Eu até posso não ser médium vidente, mas existem várias formas de eu vislumbrar essa vida espiritual, sendo com alguma intuição um pouco mais apurada, sendo até com alguma visão, sendo com depoimento de algum amigo espiritual numa mesa
mediúnica, né? Mas para participar de uma mesa mediúnica, hoje é muito difícil uma casa que aceite alguém e fala assim: eu só vou acreditar se eu ver. Ah, não, então vem aqui, senta aqui. Não, né? Como que eu vou participar de uma mesa mediúnica? Eu vou frequentar a casa, eu vou ter assiduidade de frequentar a casa, eu vou fazer um coen, eu vou me engendrar em trabalhos que a casa precise, até surgir a vaga numa mesa mediúnica para eu poder sentar ali e começar a acompanhar, né? Então, primeiro eu trabalho, para depois eu receber o meu salário, né? Essa é a ordem natural das coisas. E, de novo, com essa facilidade toda de tecnologia, de tudo na mão, de eu quero agora eu posso, de eu quero agora eu tenho, o que a gente quer? Primeiro receber, para depois a gente trabalhar, né? Aliás, isso acontece muitas vezes. Hoje eu faço uma compra pela internet com o meu cartão de crédito, primeiro eu recebo, depois eu pago, né? Existe essa facilidade e a gente quer passar isso para a nossa vida. E acaba acontecendo uma coisa muito triste na vida de muita gente. Que coisa triste é essa? Angústia. Outra coisa triste, um vazio. Nós estamos preenchidos de coisas materiais, nós estamos preenchidos de possibilidades materiais e a gente está muito vazio de vivências espirituais. Nós temos no fundo do nosso coração aquilo ali, paz. Nós temos. Todos nós, todos os seres humanos, independente da evolução que tenhamos, nós temos dentro de nós, porque faz parte da nossa energia de criação, paz e amor. Mas nós não estamos sabendo exercitar essa paz que tem dentro de nós. Por quê? Porque nós transferimos aquilo que tinha que ser espiritual para as coisas materiais. E aí vem a outra grande lição de Jesus, que pode ser aprendida na leitura da Bíblia, mas é muito explicitada nas explicações, não só do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também de todos os livros espíritas que a gente pode acompanhar, né? E foi isso que Jesus grandemente mostrou para nós, né? Em nenhum dos seus exemplos, em nenhuma de suas parábolas, ele quis ensinar sobre a vida encarnada. Em nenhuma de suas parábolas ele quis ensinar sobre a vida material. Apesar de usar exemplos materiais, porque naquela época era necessária e hoje ainda é para muitas pessoas, a espiritualidade vem e nos explica que todos aqueles trechos dos quais ele discorria tinha como sentido a vida espiritual. E a gente não quer acreditar nisso. Por que a gente não quer acreditar nisso? Porque nós cismamos em querer o nosso conforto da vida material, né? E se a gente parar para pensar, o conforto da vida material não exige coisas caras, não exige muito dinheiro, né? É claro, nós estamos num mundo capitalista. Esse mundo capitalista exige que a gente pague as nossas contas em dia, exige que a gente ganhe salário, as coisas inflacionam, então a gente tem que trabalhar para conseguir manter um certo padrão de vida. Ok, né? Só que eu não posso colocar esse padrão de vida em função daquilo que eu tenho de material. Eu tenho que aproveitar aquilo que a vida me dá, aquilo que Deus permite que eu tenha, para conseguir perceber nisso o que de espiritual está ali. Então hoje, por exemplo, eu tenho um automóvel, eu posso me deslocar, e não é um automóvel do ano, mas é um automóvel que, para mim, pela minha concepção, né, de transporte, é um carro bastante confortável. Então, assim, citando um exemplo muito prático, né, desde que eu tirei carta, eu sou preguiçoso e tenho o seguinte lema: eu tenho duas mãos, né, e do lado do volante tem que ter duas alavancas, uma para acionar o limpador, a outra para acionar a seta. Beleza? Eu tenho 2 pés. Então eu tenho que dirigir um carro com 2 pedais, porque eu só tenho 2 pés. Carro mecânico para mim está fora de questão.
né? Eu gosto de dirigir carro automático. Ótimo. Eu tenho um carro automático. Só que não tenho um carro automático de 200 mil reais. Eu tenho um carro automático de 20. E ele me leva para lá e para cá, né, de uma maneira muito confortável. E ao invés de eu, por exemplo, ter que pagar muito caro para manter o meu carro automático de 200 mil reais, hoje eu vou pegar meu dinheirinho e vou conversar com um amigo meu em Araraquara. Né? Então eu vou fazer desse material, desse instrumento que eu tenho, uma oportunidade de ter uma vivência espiritual. E esse papo com o meu amigo em Araraquara, com certeza vai ficar na minha memória muito mais do que o automóvel que eu tenho. Né? São essas oportunidades, no fim das contas, que a gente tem que aproveitar. E uma das coisas tristes que acontece quando a gente deposita muito a nossa esperança, a nossa vivência, o nosso prazer e o nosso bem-estar na vida material e esquece de todos os ensinamentos espirituais, esquece que a paz está dentro de nós e ela vem de fora, de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Que é aquela outra palavrinha que eu comentei, a angústia. Né? Angústia. E angústia leva as pessoas a estados muito tristes, muitas vezes. E nós não apenas temos o 11 de setembro acontecendo agora. Né? Nós pegamos uma vibe de colorir os meses com temas para a gente se lembrar e defender as causas. Né? Todo mundo aqui sabe o que é o Outubro Rosa. O que é? Proteção de câncer de mama. Todo mundo aqui sabe o que é o Novembro Azul? Proteção de câncer de próstata. E eu pergunto, o que é o Setembro Amarelo? Suicídio. Né? Hoje nós vemos uma taxa de suicídio enorme, não só entre as pessoas, uma taxa de suicídio enorme entre os jovens, e isso é extremamente preocupante. Né? E isso deve fazer com que nós não, porque eu não sou pai, mas os pais da nossa geração aí, das crianças, né, dos adolescentes até seus 20 e poucos anos, né, nós precisamos pensar muito, e nós que estamos aqui numa vivência espiritualista, com todo o ensinamento do Mestre Jesus através da espiritualidade, a nossa responsabilidade é redobrada. De mostrar para esses jovens que a vida é feita de outras vidas. Que a minha vida se completa a partir do momento em que eu interajo com outras vidas. Pode ser da forma que for. Eu quero jogar um jogo online. Beleza. Mas tem amigos para jogar um jogo de tabuleiro. Eu quero conversar com a minha amiga da Rússia, porque eu quero aprender russo, porque eu gosto da cultura russa, não tem problema, mas vá na casa do seu amigo da escola também para conviver com ele, brincar de pega-pega, esconde-esconde. Né? O humano precisa da presença de outros humanos para crescer. E nós já tivemos a oportunidade de aprender que, se eu for para uma ilha deserta e meditar 24 horas por dia, com certeza isso vai trazer um benefício para o meu espírito. Mas é um benefício muito pequeno, porque eu não vou ter com quem dividir, eu não vou ter com quem provar. Se esse meu benefício realmente está crescendo, está se desenvolvendo, está amadurecendo. Né? E nós vemos nos jovens de hoje uma taxa de depressão muito grande. Nos jovens e em todo mundo, no final das contas. Né? Uma taxa de depressão muito grande. Nós vemos uma taxa de ansiedade muito grande. Por quê? Porque nós estamos esvaziando as convivências pessoais. Então, nesse mês de suicídio, é um mês de muita reflexão, né, de prevenção ao suicídio, para que nós prestemos atenção no que nós estamos fazendo da nossa vida em relação à presença de outras vidas. Né? E se nós temos o coração, nós seres humanos, temos o coração de nos compadecer com grandes acontecimentos, com acontecimentos externos ao nosso lar, com acontecimentos externos ao nosso país,
Nós temos o dever de nos compadecer com os acontecimentos internos da nossa casa. Porque, afinal de contas, o nosso núcleo familiar é o maior responsável pelos nossos resgates e pela nossa evolução. Né? Então, vamos prestar atenção nos nossos pais, vamos prestar atenção nos nossos irmãos, cunhados, nos nossos filhos. Né? E, de novo, a gente não vai prestar atenção naquela pessoa que tentou se envenenar e não conseguiu, naquela pessoa que cortou os pulsos, mas foi socorrida a tempo. Nós precisamos prestar atenção nas pequenas coisas do dia a dia. Seu filho gostava de lavar o carro com você e, de repente, não quer mais lavar o carro? Por quê? Seu filho chegava da escola e tinha prazer em fazer a lição para depois ir brincar, mas agora ele está relutante a fazer a lição ou as suas notas estão caindo? Por quê? Eu tenho a minha mãe que gostava de fazer passeios lá com, eu não sei se é o Sesc ou o SESI que faz um monte de excursão, Sesc, né? E de repente ela não quis ir mais. Por quê? Meu pai gostava de usar camisas sociais, né? Tá sempre bem arrumadinho, de repente ele parou de se arrumar. Por quê? São esses pequenos acontecimentos que a gente tem que prestar atenção que levam a grandes consequências. E isso, muito disso, muito dessa consequência chamada suicídio, é por pressão social. Uma pressão social que nós devemos prestar atenção, e nós, como espíritas, espiritualistas, nós temos, de novo, uma responsabilidade redobrada. Né? Um exemplo, até que aconteceu hoje, né? Conversando com a minha psicóloga, ela comentou de 2 fatos muito tristes, de 2 crianças que vão sofrer muito na sua família, né? Porque essas crianças, claramente, pela análise clínica delas, são homossexuais, e a família não vai permitir que isso aconteça. Né? Quem somos nós para julgar e para delegar sobre a vida de alguém? Você não concorda? Não tem problema nenhum. Você tem o livre-arbítrio de não concordar, mas você tem a obrigação de respeitar aquilo que não é seu. Né? Então, eu não gosto de determinada religião, não tem problema nenhum. Isso não me impede de conviver com uma pessoa que tenha a religião que eu não concorde com ela, desde que isso não atrapalhe, por exemplo. Né? Aí vem uma questão de educação, vem a questão de tolerância, vem a questão de resiliência, vem a questão de exercício de paz. Né? Eu não concordo com a sua religião, tudo bem. Olha, eu quero ter uma boa convivência com você, mas vamos ser educados. Né? Você não me impõe a sua religião, eu não te imponho a minha religião, mas tudo aquilo que é comum no nosso gosto, a gente vai experimentar e a gente vai vivenciar com muita felicidade. Né? Eu não sou homossexual, você é homossexual, não tem problema nenhum. Né? Não me imponha as suas verdades, que eu não lhe imponho as minhas. E tudo aquilo que for comum, a gente vai vivenciar com muito respeito e com muita felicidade. Então, esse momento hoje, em que nós sabemos que a Terra passa por um momento de transição, de evolução, de amadurecimento, estamos saindo da cidade de provas e expiações e já estamos na entrada da estrada chamada mundo de regeneração. Vai ficar aqui principalmente quem souber exercitar paz e respeito. E por que o mundo está caótico hoje? Né? Por que a gente vê tanta coisa acontecendo que parece que o mundo vai acabar? Nós temos aqui no nosso planeta um lugar chamado umbral. Né? Nós temos a convivência de irmãos que ainda não têm no seu coração a mesma maturidade que nós procuramos ter. Não vou dizer que nós temos, que nós procuramos ter, que é seguir os ensinamentos de Jesus.
Só que o planeta precisa evoluir. Tudo na vida que foi criado por Deus só tem uma única direção, e essa direção é evoluir. O planeta está evoluindo. Alguns espíritos que estão aqui, alguns não, muitos espíritos que estão aqui, estão evoluindo também. E esses nossos irmãos que não querem evoluir agora? Não tem problema. Deus é tão perfeito, é tão generoso, é tão condescendente, que Ele está avisando a esses irmãos: meus caros, o planeta precisa evoluir. Por favor, eu vou lhes dar uma última chance. Aproveitem. E esses irmãos estão reencarnando em massa para nos fazer companhia e ter a chance de não precisar começar sua jornada novamente num mundo de provas e expiações, começando do zero. Então, a nós que dizemos que acreditamos no Espiritismo, que dizemos que acreditamos nas lições do nosso Mestre Jesus, nos cabe não julgar, nos cabe compreender, nos cabe amparar, nos cabe acolher a todas essas pessoas. Porque, como eu disse lá no começo, a vida é um ciclo. E aquilo que eu faço por alguém, eu posso ter a certeza absoluta que Deus vai permitir que alguém faça por mim. E a gente termina lembrando todo esse nosso blá blá blá, essa nossa fala, com uma lição muito importante do cristianismo. Vamos fazer ao próximo aquilo que nós desejamos e precisamos que o próximo faça por nós. Vamos então pensar sobre essas palavras, pensar sobre esse mês dedicado à prevenção do suicídio e, novamente, prestar atenção naquilo que Jesus nos ensinou. A vida é feita de momentos, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. São esses segundos que a gente tem que viver intensamente. E lá no fim da vida, eu tenho certeza, no fim da vida terrena, que você não precisou planejar nada. Simplesmente por se entregar ao amor, a cada segundo deste momento, você construiu uma casa belíssima. Aliás, você não fez uma casa, você fez uma mansão na sua jornada espiritual. Obrigado por me ouvirem. Até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. Então vamos manter a conexão com o nosso Mestre Jesus, com o nosso Pai Maior, pedindo com que essa energia que recebemos nesse momento se mantenha no nosso passe, se mantenha nos trabalhos espirituais, mas que nós tenhamos a lembrança a cada momento de manter essa energia a cada dia da nossa vida. Que amanhã, que domingo, que na segunda-feira, eu possa, nas minhas reflexões, perceber que essa energia que eu estou recebendo hoje é a energia que eu estou emanando durante os dias da minha semana. Que os trabalhos da casa decorram bem, que nós possamos conversar e aprender e ajudar a todos os amigos espirituais aqui presentes, os nossos irmãos, que eles também possam nos auxiliar e que nós permaneçamos com o amor do nosso Mestre Jesus no nosso espírito durante toda a nossa vida. Um bom trabalho a todos aqui da casa, que assim seja.